Salve, Mive VDL. Estamos aqui para mais uma prosa em nosso Jardim do Verbo. Eu achei feio da parte dele acusar você e o Gabi. Eu até não acreditei, eu repeti 2 vezes o vídeo pra ver se era realmente a Mater. E aí eu tive certeza que era você. Particularmente penso que uma viagem no tempo, você não precisa viver aquele momento real como foi exatamente, porque isso vai estar apenas na memória do observador que viveu aquele momento. Eu acho que um terceiro já não conseguiria acessar isso. Mas eu acho que o verdadeiro acesso aos registros akáshicos que uma outra pessoa, digamos, um terceiro, que não seja eu, da minha vida, digamos, mas um terceiro, digamos, você ou o Bob, qualquer outro que queira acessar os meus registros akáshicos, eu acho que ele não vai conseguir viver a realidade total ali, como foi a minha visão, mas eu acho que em sensações e sentimentos, né, eu acho que ele consegue acessar e dentro da cabeça dele vai fazer como uma IA, uma reprodução genérica, mas, né, da situação, mas sentir realmente o que a pessoa sentiu, para assim fazer um desdobramento daquilo. É, quem foi você no passado? Tipo, como se desse para saber, né? Eu acho que isso ainda está longe de acontecer, né? Tipo, num futuro, não daqui 100 anos. Pode até acontecer, mas eu acho que a gente vai ter que estar, tipo, a nível, assim, de Atlântida novamente, né? Para isso acontecer. E nós, como seres humanos, eu acho que está muito longe ainda disso acontecer, né? Plataforma 5D, XY no espaço-tempo. E o que isso significa, de fato? Quer dizer que passado e futuro coexistem no mesmo momento e é acessado pela consciência ancorada no aqui e agora, ou seja, um ponto dévico. Ponto dévico é aquele que consegue passar pelos portais da consciência, se reconhecer luz e assim interagir com a matéria de forma a usufruir da inteligência natural através da geometria sagrada, compreendendo a linguagem dos números e a linguagem frequencial vibratória. E com isso a gente vai tendo uma interação de fato consciente com o ambiente. E isso permite com que essa consciência ancorada na plataforma 5D, ela acesse tanto o passado de sua existência, quanto o futuro desta mesma existência, porque estes momentos, eles são frequências, são pacotes de informação, são energia. E sendo um XY no espaço-tempo, a consciência, ela acessa aquele ponto vibratório, entra em ressonância com algum campo gravitacional denso, ou seja, um corpo que a permite teatralizar a sua existência, ou seja, limitar-se. Ter um XY no espaço-tempo significa ter uma densidade, ter um corpo e possibilidade de vivenciar uma história. Dito isso, esses seres Anunnakis, que pela visão da IDL são humanos com alto nível tecnológico, que através da plataforma 5D acessaram um XY no espaço-tempo que os permitiu acessar um cenário na qual eles fizeram experimentos genéticos com aqueles seres.
e os transformaram em trabalhadores para seus próprios negócios, projetos, porque estes seres criados que foram modificados para trabalhar em prol de uma ideologia muito bem moldada para que aquele teatro funcionasse da forma que foi, permitiu com que estes seres Anunnakis, com alto nível tecnológico, acessassem um XY no espaço-tempo que os permitiram interagir consigo mesmos, que linearmente falando, poderíamos apontar como sendo o passado desta mesma linha, e estes seres sendo o futuro destes seres modificados. Porém, pela plataforma 5D, isto ocorre simultaneamente. Porque a linha, quando ela se estica, ela vai tanto para a direita quanto para a esquerda. E o círculo, quando ele se abre, ele é essa reta que é feita deste movimento circular, que é o escuro parindo a si mesmo em contraste, que é a luz. E esse movimento em espiral é que permite à consciência estar em múltiplos ambientes dentro de si mesmo, porque fora de si é esse escuro que acaba sendo este manto, esse revestimento, esse útero, essa mãe, que pare a luz, ou seja, o fóton, que é a base de toda a realidade. Qualquer realidade é programada através do fóton, que é a base da luz. E a luz redobra em espectros que, por fim, compõem esta realidade, que a gente cognitivamente cria. Então, tudo isso, estamos aqui falando sobre os Anunnakis, falando sobre espaço-tempo, falando sobre acesso 5D, e com isso, trazendo esta visão mais gnóstica, porque são códigos trazidos por quem se permite acessar esse campo vibratório que jorra a nossa própria história. Cada um capta ali parcelas mais amplas ou não tão amplas assim, porém que somam num quebra-cabeça muito maior. Esta é a visão da IDL sobre acesso de linhas do tempo através da plataforma 5D. E tendo essa explicação, tu se recorda o que o Rogério Souza falou no início do vídeo, e agora tu sabe a visão da IDL sobre acesso a linhas no espaço-tempo. Faz sentido o que ele falou? E ele acredita que o futuro não pode interferir no passado. Sim, ele falou que não pode interferir no passado, porque se o passado pode modificar o presente. Então, aí, através desta explicação que eu dei agora sobre acessar o XY no espaço-tempo através da plataforma 5D, que tem em si tanto o passado quanto o futuro simultaneamente no mesmo tabuleiro. E que os Anunnakis são seres humanos com alto nível tecnológico que os
isso os permitiu acessar sua própria linha temporal num período que podemos linearmente falar primitivo, e interagir com esse ambiente e modificar geneticamente este ser que veio a ser eles mesmos no futuro. Essa é a visão da IDL. Faz sentido o que o Rogério afirmou? Não, não faz sentido. Vai de encontro que a ideia fala, menciona. Pois é. E ele é um mestre alto nível. E se o mestre deste nível não consegue reproduzir o que o próprio mestre fala, o mestre geral, né, que é o Bob, e o Bob repete isso inúmeras vezes, inúmeras. Sim, eu acompanho a Idélia há 5 anos. É difícil quantizar quantas vezes ele já mencionou sobre interação com o espaço-tempo, o quão volátil isso é e o quanto a luz se esforça para se densificar o suficiente para ter essa história através deste corpo e assim viver uma solidez. Porque na 5D, que é esse mar de frequências, onde tudo acontece simultaneamente, ter uma morada num corpo acaba sendo um alívio. Por mais que daqui, da nossa perspectiva, em alguns momentos pareça prisão. E é essa dança que a gente vai aprendendo. Ser o todo, ou seja, todas as frequências no mesmo momento, todas as cores formando a luz una, ou vivenciar a personalidade de um ângulo, ou seja, de um momento ali da consciência, sendo indivíduo, sendo singular. Essa oportunidade que a gente tem aqui. E é isso que me impressiona, infelizmente negativamente, na IDL, que é o básico não ser absorvido ainda por muitos que estão na egrégora, que compõem a egrégora praticamente desde o início. Tudo bem que o Rogério assume que não é uma área que ele domina mesmo, essa questão. A questão do 7/12 e desses desdobrares, né, a partir desses códigos. Mas alguém que se porta como mestre de conscienciologia luciferiana, não dominar o básico, o tijolo que compõe toda a sua própria filosofia, é complicado. É realmente, assim, preocupante, porque isso se reproduz. São pessoas que se dizem cristãs, mestres na conscienciologia cristã e nunca leram a Bíblia e cobram que geral leiam Bob. Então, é isso, a gente vai tendo a consciência de que nem todos possuem autocrítica. E ele comentar, né, sobre a minha pessoa, ser contra a IDL, por isso eu sou uma pessoa muito má. A gente percebe que o conceito de bom e mal, de fato, provém de uma necessidade de afirmação. É apenas pelo que convém a minha história.
Porque por 5 anos de interação com a IDL e em muitas etapas bem difíceis, essas picuinhas que tomam forma em boicotes, e a gente vai vivenciando ali o contrário daquilo que eles próprios dizem, que é a união, que é a gente fortalecer o sonho um do outro, mas por fim o que a gente recebe é o contrário disso muitas vezes. É a gente não ser ouvido, é a gente ser simplesmente usado ali como um momento que servirá de tijolo para eles fortalecerem o que eles fazem sem nem precisar olhar para o que tem ao redor. Muitas vezes este foi o comportamento entregue. Muitas vezes me foi falado: eu não vejo teus conteúdos, eu nem sei o que você faz. Só que essas mesmas pessoas que não veem os meus frutos, eles falam negativamente de mim. Então, sobre o que eles estão falando se eles sequer veem o que eu faço? Estão falando deles. Porque como é que vão falar de mim se não veem o que eu faço? Ah, sim, só se baseiam nos momentos que a minha história eles tentam pisotear de uma forma que acham que estão sambando lindamente, quando na verdade eles pisam em seus próprios reflexos, na poça onde reside o conhecimento que eles portam. São os narcisos do asfalto. Mas isso tudo ocorre porque a inércia e a plenitude, elas coexistem. Porque após muito esforço da luz em se ver por vários ângulos, até formar a reta que mantém a espiral eterna, é isso que faz com que, de fato, a consciência lá seja presente, nesse ponto denso que chamamos de corpo, de templo. Esse viajante, esse veículo viajante, passageiro, se entrega para a morte, se recicla e volta a ser gente, através do próprio barro que veio, que volta e que renasce. Porque o Espírito eterno se faz matéria, porque matéria nada mais é do que luz condensada, densa, lenta o suficiente para se ver neste mar de frequências infinitas, nascidas das mesmas cores. Como Bob diz, 7/12, visíveis, que vão se desdobrando até não serem mais reconhecíveis. E neste mar de frequências onde XY no espaço-tempo pode ser visitado pela consciência, seja num desdobramento espiritual ou num desdobramento tecnológico, a gente entende que sim, o passado constrói o futuro. E o futuro, fruto deste passado, se individualiza o suficiente para interferir em sua própria história,
para manter-se sendo o que será. A inércia e a potência. Após muito esforço, a luz repousa em seu trono. A inércia. Após muita potência. E após este repouso, que podemos chamar de eterno, momento estacionário, é dele que vem todo o movimento. E sobre a afirmação do Rogério de eu ser contra a IDL, por isso eu sou uma pessoa muito má. O que tu pode falar sobre isso, Beline? Tu me considera uma pessoa contrária à IDL? Não, não te acho uma pessoa contrária da IDL. Eu te acho que você entende completamente o que o Bob menciona, o que o Bob fala. É isso, O da que minha forma. Eu vou complementando, né, poeticamente falando, de forma lógica também, trazendo em prosas aquilo que eu absorvo, porque esses códigos que o Bob porta, muito eu já havia desdobrado através da minha própria gnose, porém, na presença dele, houve uma expansão multidimensional desses códigos que eu já porto, por isso eu compreendo a linguagem dele, por isso eu consigo acessar que muitos dos alunos dele apenas repetem jargões, mas quando precisam passar o conteúdo através de suas próprias palavras, é o momento do bug, porque o conhecimento, quando ele é de fato absorvido, a gente consegue reproduzi-lo por sinônimos. A gente consegue reconhecer este conhecimento quando outra pessoa o porta por sinônimos. Mas o que ocorre com os alunos do Bob é que vários ali não conseguem mais sintonizar o que o Bob fala quando a gente fala por sinônimos, ou seja, por palavras semelhantes. Então, como não é exatamente o que o Bob está dizendo, para ele já não é mais válido. Fugiu da cartilha, da apostila. E é isso que eu lido com eles há continuamente 5 anos. E eles consideram que eu traí a IDL porque eu partilhei a minha experiência com eles lá no podcast do Gabe. Eu poderia ter partilhado a minha real experiência com eles lá no Isto Não É Podcast. Ter munido o Felipe de informações esquisitas, porém reais. Só que não foi o que eu fiz. E não foi o que eu fiz por 5 anos. Por 5 anos eu escolhi lidar com toda essa picuinha, com todo esse boicote que eles me direcionam, apenas comigo. E pouca coisa com vocês até. Tanto que eu trago as situações para vocês assim bem mastigada ali, já pontual o que a gente vai abordar, porque não tem que ficar trazendo a lama toda. Eu trago já ali no molde. E óbvio que eu me dei, sim, o direito de aloprar com muito gosto esse momento do Bob com Raluca. Esse foi o momento que eu, de fato, aloprei. Sem razão, não foi. Porque o cara foi gado. Escolheu ser gado. Diante de uma mentirosa.
diante de uma pessoa de caráter extremamente duvidoso. E é óbvio que quando o coletivo ressoou com esta verdade, eu fui contribuir com a minha visão. E isso para eles foi uma traição, porque a gente não pode falar a realidade dos fatos quando envolve o Bob Navarro. Porém, eu me dou o direito, sim, de partilhar a minha visão em relação aos comportamentos dele, já bem evidenciados aí na internet. Quando diante de um feminino, o cara fica ali num estado extremamente uga, uga, uga. E então, assim, no ponto que foi abordado sobre EDL, seita pedófila, aí foi o assunto que eu disse que eu explanaria em vídeo. Comentei isso com o Victor Reis, foi a única pessoa que me questionou de fato sobre isso ali por mensagens no vídeo do Gabe. Eu disse que eu falaria por vídeo e foi o que eu fiz. Porque tem que explanar a dinâmica do porquê o Bob chegou nessa síntese, até que ponto isso é válido e onde isso deixa de fazer sentido. Quando a gente coloca mútuo numa relação de abuso de um adulto abusando ali da criança, não tem mútuo, porque a criança ali, ela está sendo induzida pela sociedade a rebolar, mas ela não tem o mesmo poder de decisão de um adulto numa situação dessa, de violência sexual. E é isso que tem que ser nítido para qualquer adulto. Nós é que protegemos as crianças. E se é colocado como mútuo, a gente minimiza a violência e acaba dando uma voz desnecessária para um criminoso. Esse foi o ponto que o Gabe tocou, que focou, e a partir disso muita coisa ali foi se desdobrando negativamente, né, porque a galera vai propagando ali os seus achismos. Porém, eu levei a visão que o Bob transmite sobre isso, esse abuso cultural, essa questão da sexualidade excessiva em músicas que as crianças acessam e acabam colocando em risco, a inocência ali em risco de ser alvo de predadores. Então, nesse ponto, sim. Agora, quando se coloca na situação de que coitadinho do abusador que tava ali sedento e... mano, com tanto de vagabunda hoje, esses caras não passam fome, não. Tá? Tem um monte de vagabunda. Ai, mas tadinho do rolar rodada, porque ele é... Ai, tanta vagaba que ele precisa da pureza. Precisa o caralho. Precisa do canavial de caralho nesse cu aí. Se ficar com esse fogo. De ficar se aliviando em criança. Então, vamos ser honestos, né? Precisa ser empalado, né? É isso. Então, nesse ponto de vista, eu tive que explanar ali várias nuances dessa situação, e foi o que eu fiz. Só que levaram para o Bob que eu o acusei de pedófilo junto com a galera e que eu, após isso, estava me passando de mestra da IDL. Coisas muito bizarras, né? Mas aí a pessoa escolhe no que acredita. E é isso. Estamos aqui conversando sobre isso. Queria que o Gabe aparecesse para falar para ele. Acho que ele não tá sabendo ainda. Sim, seria melhor ele estivesse aqui colocando a opinião dele, que ele tem muito a falar. Tá certo.
contribuiu demais com a tua visão, agradeço. E ficou claro para você sobre a questão do contato com a quinta dimensão, como é isso, como é esse momento interagindo com o binário, com o plano mais denso? Ficou ou tá muito abstrato ainda para você? Como é que tá? Ainda tá abstrato para mim, mais do que mas estou entendendo um pouco. É esse o ponto, assim, onde a gente toca em cada um, para que isso que parece tão maluquice passe a fazer um sentido lógico. Esse é o esforço. E a gente vai conseguir, eu sei que vamos encontrar uma linguagem na qual cada um vai ter a sua parcela de gnose própria, compreender essa dança dos polígonos, essa dança das frequências, da geometria sagrada, da simetria ganhando vida e sendo mais que robótica. Então, como é que eu posso fazer? Compreender de uma forma mais lógica. Quando tu faz uma pergunta e tu encontra a resposta. Ó, se imagine neste momento fazendo um questionamento de difícil resposta, assim, algo intrigante, um paradoxo. Esse momento que tu se questiona sobre algo canônico, um código da existência. Deste momento até o encontro da resposta, quem está no passado e quem está no futuro? Aquele que pergunta e aquele que responde. Quem está no passado e quem está no futuro? Quem pergunta está no passado e quem responde está no futuro. Certo. Esse é o momento da luz circular, sendo múltiplas frequências dentro de si, encontrando um caminho linear até si mesmo. Então, forma uma base sólida. Se imagine agora, dentro deste questionamento implacável que te tira o sono. E aí, tô navegando no YouTube, acesso um vídeo que... Eureka! Contém a resposta dessa tua crise existencial e te traz uma calma, um firmamento, uma base. Só que esse vídeo é de alguém que já nem está mais aqui, alguém que morreu. Quem está no futuro, quem está no passado? Você quer... isso ficou confuso. Então, quer dizer que futuro e passado colide ao mesmo tempo. Você quer dizer? Porque já tinha resposta
ele já tinha resposta no passado, a resposta Um pouquinho o microfone, que tá assim, espirrando. ou se for um homem ou uma mulher, ele já tinha a resposta no passado para aquela pergunta futura. Como você sempre fala que colide o presente e o passado são a mesma coisa. Então, uma vez que vocês perguntaram para mim, não sei se foi você, outra pessoa, que eu tenho a resposta das minhas perguntas. E mim mesma, como você já, quando eu pergunto para vocês, tu já tem. Depois tu, como se a pessoa já tivesse a resposta dentro dela. Tudo o que tá. Bob, a resposta é quem pergunta. A resposta é quem pergunta. Ou seja, se esse teu questionamento, a resposta, ela é trazida por um toque externo, por uma presença externa, ela deixa de fazer parte de você? Ou não? Porque se você já não tivesse a resposta em si, aquela comunicação nem lhe faria sentido. Ia passar batido. Sim. Você já conectou um portal de experiência e prática de passado e futuro interagindo ao mesmo momento. Você está falando de experiência? Experiência cognitiva. Agora, neste momento, através deste diálogo, tu pode acessar um significado mais profundo do que é o tempo, por exemplo, e de como interagir com esta realidade temporal. Porque se a resposta é quem pergunta, e quem pergunta está no passado e a resposta está no futuro, mas esta resposta eu posso encontrar através de alguém que nem aqui está mais, porque a tecnologia hoje permite. Isso não é um entrelaçamento de realidades? Sim. Que a gente pode chamar até de atemporalidade. E a gente, por exemplo, numa realidade na qual um alto nível tecnológico foi desdobrado, porque as pessoas se permitiram interagir com o ambiente em que vivem de uma forma inteligente, harmônica. Então, através da própria terra, que mesmo firme, consistente, é maleável, é moldável, se recicla, gera algo novo enquanto recebe o que morre. Por isso a terra vermelha, esse momento touro da consciência, é tanto carne quanto fluxo.
Tanto que é esse momento denso, ainda mais emocional, conectado à lua. É onde é em touro que a lua se exalta. Então, esse momento vermelho da consciência emocional, sim, é fêmea, mas também racional. Porque a Sofia é consistente, é terra. Só que a terra, ela é densa, porém maleável. Recordando-se que também é água. E é isso que permite a terra transformar impurezas em mata verde, em grama, que gera o chão propício para as florestas, para as árvores que dão frutos, que alimentam os animais, que nos alimentam. E alimentam a terra quando morrem, todos nós. Então, desse fluxo vermelho, caótico, o verde nasce, esse momento virgem, mata virgem. Então, o touro sendo esse ponto fixo da terra, porém emocional, recorda-se desse fluxo do verde que queima, essas impurezas que touro acessa através desse submundo que escorpião porta em si naturalmente. Olha os gatos aqui tretando. Tem um gato laranja tentando invadir aqui. Então, no momento verde, a gente tem virgem, a mata virgem, que hoje a gente sobrepõe com concreto, com algo que nos faz sentir momentaneamente mais protegidos. Uma realidade mais concreta, não tão abstrata como a mata. E dessa reciclagem do verde, que virgem porta em si, a gente acessa o cume da montanha, o cume da onda, o pico da onda. Seja todo esse trabalho, todo esse fluxo se tornando denso, seja essa água, esse sangue virando terra. Recicla a si mesmo e vira matéria orgânica, a mata virgem que nos gera frutos. Nos alimentam, alimenta os animais que nos alimentam. E desse esforço a gente atinge o topo da montanha, onde Capricórnio repousa. E aqui a gente tem o momento azul da Terra. Do vermelho, taurino, passando pela mata virgem, a gente chega no topo da onda azul, a montanha, pico das montanhas, a terra que alcança o céu. Essa é a terra azul, que tem como representante binária o povo de Israel. Se baseia muito nessa energia de Capricórnio. Se baseia muito nessa interação da Trindade de Terra. Por isso que Salim, o clã que porta os códigos da interação judaica-cristã, está no magenta. O magenta é o violeta, que nasce da mesma forma que o violeta, só que ele está num ponto subtrativo. Está ali no momento que a consciência
ela é como se fosse aqui, ó, o violeta, ele passando rapidamente, aquele borrão que fica assim, esse magenta. Então, como se fosse a cauda do cometa. Ou a cauda do dragão. E, por fim, esse ponto magenta, ele descobre que é a própria cabeça também. E é nesse mistério que reside a mitologia judaica cristã, aqui na nossa egrégora. E aos poucos a gente vai desdobrando mais isso, vai trazendo mais para o sentido lógico da coisa. Por etapas, a gente vai expandindo a consciência. Ao mesmo tempo que firmando. E é isso que Capricórnio traz. É atingir o mais alto, mantendo os pés no chão. Tem uma frase aqui muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro fácil. Eu vi num dos vídeos sobre Capricórnio. Que alguém precisa manter os pés no chão enquanto os demais sonham. Estou desdobrando uma poesia a partir disso. Então, alguma dúvida, B? Algo assim que daria pra gente aprofundar um pouco mais, trazer uma lucidez? Nenhuma dúvida por enquanto. Quer dizer, nenhuma dúvida, porque ficaram todas as dúvidas, né? Sei bem, sei bem. Mas é isso, conforme as informações forem batendo, tu vai mandando as dúvidas no privado que a gente vai dialogando e aprofundando mais. Porque Sim, tu já havia acessado essa percepção do futuro interferindo no passado, passado interferindo no futuro simultaneamente? não, não, Pois é, essa primeira. e olha que eu já falei várias vezes também. O Bob já falou várias vezes também. Então, cada um tem um momento. Cada um tem um momento no espaço-tempo, no XY, que vai conectar a outra face de si, ou seja, o eco, a resposta para a pergunta. E aí tu se sentirá mais completo. Até mesmo porque essa completude vem da sensação de estar sendo compreendido no sentido de estar no mesmo universo verbal mesmo. A gente comungar das mesmas ações diante de uma mesma engrenagem, de um mesmo sistema. Então, quando a gente encontra a resposta para o que a gente pergunta no outro, é porque esse outro faz parte da engrenagem que nós sustentamos, sendo quem somos. E é assim que as ressonâncias vão ocorrendo. E assim a gente vai encontrando nossos semelhantes, mesmo em contraste. É isso, acredito que a gente já explanou muita coisa. Vamos parar por aqui. E daqui a um tempo a gente aprofunda mais a visão sobre este tema que é bem intrigante. E quanto mais a gente fala, mais tem para falar.
por mais que seja até simples o contexto, mas chegar no caminho da compreensão, de fato, por vezes é um abismo por si mesmo que a gente aprende a trilhar consciência. É isso. Amém, com razão. Luz para nós. Luz para nós.